que transforma um uniforme militar num ícone que transcende a guerra. Durante a ascensão do nazismo, as Schutzstaffel fizeram mais do que erguer um aparelho de terror. Seus membros desfilaram com roupas impecavelmente talhadas, capas de lã preta e reluzentes caveiras de prata nos capes. Essa imagem, ao mesmo tempo sedutora e ameaçadora, foi cuidadosamente concebida para impressionar, semear medo e atrair os jovens mais ambiciosos. Mas por trás de cada abotoamento e de cada runa havia uma história de design, propaganda, produção em massa e exploração humana. Este relato investiga por que os uniformes da SS pareciam saídos de uma passarela enquanto ocultavam um dos projetos mais sinistros do século XX. Bem-vindo ao Arquivo de Guerra. De vigilantes a emblema, os primeiros passos sem uniforme. Após o caos da Primeira Guerra Mundial, a nova extrema-direita alemã reuniu ex-soldados, paramilitares e aventureiros em unidades desorganizadas. A Sturmabteilung SA, conhecida como camisas pardas pela cor de suas blusas, atuava como força de choque do partido nazista e usava roupas baratas, camisas de algodão, culotes e braçadeiras com a suástica. Seus uniformes eram uma mistura de excedentes militares, peças dos Freikorps e toques improvisados. Quando Adolf Hitler criou a Schutzstaffel, SS, em 1925, tratava-se apenas de uma guarda pessoal. Os integrantes dessa pequena escolta distinguiam-se das camisas pardas apenas por um cap preto de inspiração francesa e, ocasionalmente, pela caveira prussiana no cap. Não existia um código visual coerente. Cada homem vestia o que conseguia obter e costurava a própria braçadeira com a suástica. À medida que o movimento crescia, Heinrich Himmler, nomeado Reichsführer da SS em 1929, entendeu que para consolidar a organização como elite, precisava dotá-la de uma identidade distintiva. Num cenário político saturado de grupos paramilitares, era necessário um uniforme que separasse a guarda de Hitler da turba e transmitisse disciplina e exclusividade. O desafio era transformar um bando de guarda-costas numa ordem cavalheiresca moderna. Os confrontos de rua do fim dos anos 1920 expunham a improvisação do vestuário nazista. Via-se botas militares herdadas da Grande Guerra ao lado de sapatos civis, capes vermelhos ao lado de chapéus de abas largas e jaquetas de couro gastas combinadas com correias de diferentes cores. Muitos dos jovens alistados vinham do meio rural, e suas únicas peças de agasalho eram jaquetas de trabalho e sobretudos camponeses. A liderança logo percebeu que esse aspecto desgrenhado não projetava força nem coesão. Chefes da SA, como Ernst Röhm, insistiam na uniformidade funcional, mas a prioridade das camisas pardas era a ação nas ruas e o número de militantes, não a estética. A SS, ao contrário, queria apresentar-se como guarda pretoriana e precisava de uma imagem que refletisse ordem e disciplina. A partir de 1927, experimentou-se com diferentes acessórios. Braçadeiras mais largas, correias brancas cruzando o peito e capes com debruns prateados. Buscava-se uma imagem própria, mas a coerência não vinha. Em 1930, introduziu-se um gorro preto com debrum branco para a Stabswache, a guarda que protegia Hitler, porém seu uso não se generalizou. A sensação de improviso persistia. O ambiente violento da República de Weimar, com choques entre comunistas, nacionalistas e a polícia, deixou claro que a uniformidade era a chave para a identidade e a segurança do grupo. Críticos dentro do partido apontavam que a disparidade das vestimentas dificultava o reconhecimento entre camaradas e enfraquecia a autoridade dos chefes. Por isso, quando Himmler assumiu a direção da SS, um de seus primeiros objetivos foi criar um uniforme que inspirasse respeito e diferenciasse seus homens de todas as demais formações. A rivalidade entre a SA e a nascente SS também influenciou a busca por uma identidade visual. Enquanto a SA crescia até superar 1 milhão de membros e se degenerava em violência de taverna, Himmler pretendia forjar uma guarda de elite
que respondesse apenas a Hitler. A combinação de uniformes heterogêneos refletia a falta de independência. A SS dependia da SA para a distribuição de fardas e armamento. Episódios de confusão em desfiles, em que a SS era tomada por seções da SA ou pela polícia, levaram Himmler a exigir uma reforma. Quando, em 1934, Hitler ordenou a purga da SA na chamada Noite das Facas Longas, a SS demonstrou lealdade ao participar da eliminação de Ernst Röhm e outros líderes. Depois dessa noite, a SS emancipou-se da SA e ficou livre para definir seu próprio código visual. Himmler insistia em que a aparência deveria refletir a nova autonomia. Um corpo que não representasse o tumulto das ruas, mas a pureza racial e a disciplina mística. Essa convicção preparou o terreno para o encargo a Diebitsch e Heck. O crescimento da SS também exigia uniformidade. De algumas centenas de membros em 1925, o corpo passou a dezenas de milhares em 1932. A existência de grupos regionais, Nord, Süd, Ost, com variações próprias de insígnias, tornou urgente a padronização. Sem uma identidade visual coerente, a SS corria o risco de fragmentar-se. O traço do terror, design e artesãos do preto. Em 1932, Himmler deu o passo decisivo. Convocou Karl Diebitsch, artista, oficial da SS veterano da Grande Guerra, e Walter Heck, designer gráfico com experiência em insígnias, para criar uma peça que definisse a Allgemeine SS. A tarefa não era desenhar um uniforme de campanha funcional, mas sim uma peça que falasse de poder, pureza e obediência. Diebitsch trouxe a visão estética. Uma túnica preta ajustada com abotoamento duplo prateado, reversos angulosos, cinturão largo de couro, calças a condizer e um cap com pala rígida. Heck trabalhou os símbolos. Inspirado em sinais de alta voltagem e na runa Soul Willow, concebeu as duas Siegrunen como logótipo da SS. As letras góticas ficaram para trás. As runas em forma de raio transmitiam a impressão de energia fulminante e rompiam com a tradição. A escolha do preto remetia aos húsares prussianos, que nos séculos XVIII e XIX envergavam uniformes escuros adornados com o Totenkopf, e alinhava-se com a paleta preto-branco-vermelho do Partido Nazista. A camisa castanha, símbolo da origem na SA, manteve-se sob o casaco, mas todo o resto era preto. Casaco, calças, botas, cinturão e cap. Himmler cuidou dos detalhes. Acrescentou dragonas prateadas para oficiais, impôs o uso de luvas brancas em cerimônias e determinou que o tecido fosse lã de alta qualidade para projetar refinamento. O resultado combinava a austeridade militar com uma silhueta quase de alfaiataria. Cada peça foi pensada para marcar a cintura e enaltecer a postura. Para além da aparência, o uniforme marcou um antes e um depois. Institucionalizou uma estética elitista que separava a SS do restante do partido nazista. O processo criativo não foi simples. Diebitsch, além de oficial da SS, era pintor formado na Academia de Belas Artes de Munique. Servira na Primeira Guerra Mundial na artilharia bávara e ficara marcado pela estética militar. No pós-guerra, trabalhou com decoração, cerâmica e design de louças. O seu apreço por linhas clássicas e pelo romantismo germânico levou-o também a desenhar porcelanas e armas cerimoniais para o regime nazista, como o punhal de oficial da SS e as porcelanas produzidas na fábrica Lack. Esse pano de fundo artístico refletiu-se no uniforme. Preferia cortes clássicos e materiais nobres. Walter Heck, por sua vez, tinha uma trajetória menos conhecida. Iniciou a carreira em empresas de insígnias e no design publicitário. Em 1929 desenhou o emblema da SS, que substituiria as letras góticas. 2 raios angulosos que sugeriam eletricidade e movimento. Heck recebeu um pagamento simbólico de 2,5 marcos pelo desenho quantia mínima que cedia todos os direitos ao partido. Apesar da compensação irrisória, sua criação tornar-se-ia um dos logótipos mais reconhecíveis e temidos do século XX.
Quando lhe foi encomendado o trabalho com Diebitsch, trouxe o seu conhecimento de símbolos e de composição gráfica para integrar as insígnias na peça. Os moldes do uniforme inspiraram-se parcialmente na moda masculina da época. O casaco ajustado lembrava os fatos cintados, mas o abotoamento duplo e os reversos largos evocavam uniformes navais. O cap de pala imitava o dos oficiais de cavalaria do antigo império, com banda larga e pala rígida. As calças eram ligeiramente bufantes na anca e afunilavam ao nível do joelho para se ajustarem às altas botas de montar. O cinturão largo não só marcava a cintura, como servia para prender o sabre cerimonial e outros acessórios. Houve atenção à harmonia cromática. O preto dominava, mas adicionaram-se toques de prata em botões, cordões e debruns para realçar a figura. O uniforme tinha de ser ao mesmo tempo prático para longas horas de pé e cerimônias, e estético para a propaganda. Diebitsch elaborou vários esboços e apresentou-os a Himmler, que reviu pessoalmente o tamanho dos reversos e a colocação das insígnias. O processo concluiu-se com um protótipo mostrado a Hitler no final de 1932. O Führer aprovou a peça, destacando a elegância e a mensagem de poder, e ordenou que fosse padronizada para todos os membros da Allgemeine SS. A decisão de adotar o preto absoluto para o uniforme foi tomada após considerar vários modelos. Avaliaram-se túnicas cinzentas e azul escuro, mas o preto oferecia uma tela perfeita para as insígnias e evocava a tradição militar prussiana. Alguns críticos internos opuseram-se, argumentando que a cor absorvia calor e era pouco prática no verão, mas a propaganda tinha prioridade. Diebitsch consultou alfaiates de teatro e figurinistas de ópera para dar aos reversos uma queda dramática semelhante à dos uniformes de cena. O corte ajustado, com pences laterais, valorizava a figura de quem o vestia e evitava pregas inestéticas. O cap foi desenhado com uma pala mais longa do que a do exército, para projetar uma sombra que escurecia os olhos e conferia um ar intimidante. As botas de cano alto, confeccionadas em couro preto polido, eram caras. Muitos membros tinham de pagá-las do próprio bolso. De fato, o custo do uniforme completo, incluindo casaco, calças, cap, cinturão, botas, camisa castanha e gravata preta, era proibitivo para alguns membros de base. O partido oferecia créditos e planos de pagamento para que os filiados pudessem adquirir o traje, e fornecedores como a Hugo Boss concediam descontos à SS em troca de contratos. Além do uniforme básico, havia peças suplementares. A capa de lã preta para atos noturnos, as luvas brancas de algodão para cerimônias, a gravata preta de seda e o punhal com cabo preto e lâmina gravada com o lema "Minha honra chama-se lealdade". Esse punhal, usado suspenso no cinturão, à altura da anca esquerda, tornou-se símbolo de status. Embora não fosse estritamente parte do uniforme, complementava a imagem marcial dos oficiais. O conjunto refletia a fusão entre moda e militarismo. Era funcional até certo ponto, mas sobretudo um espetáculo concebido para inspirar assombro. Linguagem de símbolos, runas, caveiras e misticismo. O uniforme preto era uma tela para uma iconografia carregada de significado. No reverso esquerdo, coseram-se as Siegrunen, desenhadas por Walter Heck. Essas runas, longe de relíquias ancestrais, foram concebidas como emblema de força. A sua forma afiada e paralela evocava relâmpagos e velocidade. No colarinho, os emblemas indicavam posto e unidade. As runas, ou a caveira, permitiam identificar de imediato um membro da Leibstandarte, um guarda de campo de concentração ou um oficial do Estado-Maior de Himmler. O Totenkopf, uma caveira com tíbias cruzadas, vinha dos regimentos de húsares prussianos. Para eles, era um aviso de que a morte fazia parte do serviço. Himmler recuperou a insígnia e reinterpretou-a como promessa de fidelidade até a morte e símbolo de sacrifício pela comunidade. As fivelas dos cintos reforçaram essa ideia. Nelas se gravou a divisa "Minha honra chama-se lealdade", frase que resumia a obediência absoluta ao Führer e ao corpo, em contraste com o lema da Wehrmacht,
Deus conosco. A semiótica não terminava aí. Em 1934 instituiu-se o Anel de Honra, uma joia de prata adornada com um Totenkopf ladeado por runas Sig e folhas de carvalho. Não era uma condecoração estatal, mas um presente pessoal de Himmler aos oficiais da velha guarda. O anel usava-se no anelar esquerdo e devia ser devolvido se o portador abandonasse a ordem. A sua simbologia caveira, runas solares e folhas de carvalho, refletia o misticismo germânico que impregnava a SS. Cada peça desta iconografia criava uma linguagem própria, de reconhecimento imediato e carregada de ressonâncias esotéricas que aumentavam a aura de exclusividade. A multiplicidade de símbolos integrados no uniforme respondia a uma obsessão pela semiótica. Cada insígnia foi desenhada para transmitir hierarquia, valor e misticismo. As runas de Heck, por exemplo, nasciam da sua rejeição da tipografia gótica que dominava a propaganda nazi. Considerava que o S latino era demasiado sinuoso e não projetava energia. Por isso, procurou uma forma angular associada à eletricidade e à runa solar. Este emblema aplicou-se não só nos reversos, mas também em bandeiras, braçadeiras e veículos. O Totenkopf tinha uma linhagem ainda mais longa. Em 1744, o regimento de húsares de von Ruach, na Prússia, adotou a caveira com tíbias cruzadas para infundir terror nos inimigos e recordar aos próprios homens a sua disposição para morrer. Durante as guerras napoleônicas, os húsares de Brunswick continuaram a tradição, vestindo de preto em luto pelo seu duque assassinado e levando a caveira nos chacós. Em 1914, unidades de cavalaria prussianas e dos Freikorps da Guerra Civil Alemã recuperaram o símbolo. Fascinado pela heráldica prussiana e pela sua aura de sacrifício, Himmler ressuscitou o Totenkopf para a SS. Ao reinterpretá-lo, deu-lhe um novo contexto. Deixou de ser apenas símbolo de luto para se tornar expressão de compromisso total com a causa racial e de disposição para matar e morrer. As fivelas com a divisa "Minha honra chama-se lealdade" também tinham antecedentes. A frase inspirava-se nos códigos de honra das ordens cavalheirescas medievais, em que a palavra dada tinha valor supremo. A SS apresentava-se como uma ordem de cavaleiros modernos ao serviço do Führer, e o lema refletia esse espírito. O contraste com a Wehrmacht, cujos cintos diziam "Deus conosco", não era acidental. A SS queria afastar-se da tradição cristã e apresentar-se como garante de uma nova missão. Na manga esquerda do uniforme, cosiam-se fitas de punho que indicavam a unidade. As mais famosas eram Leibstandarte Adolf Hitler, para a guarda pessoal do Führer, Totenkopf, para os guardas dos campos de concentração, e Deutschland, ou Germânia, para os regimentos de combate. Essas fitas serviam para criar orgulho de pertença e facilitar a identificação. O sistema de insígnias de posto baseava-se em pequenos pips metálicos e galões bordados nos reversos. Um único pip indicava suboficial. Vários pips e faixas prateadas assinalavam patentes superiores como Sturmbannführer ou Standartenführer. A complexidade desses emblemas, combinada com as runas e a caveira, criava uma hierarquia visível que os membros aprendiam a decifrar. O Anel de Honra foi outro componente simbólico essencial. Desenhado pelo ocultista Karl Maria Willigut, reunia runas que supostamente evocavam forças solares e protetoras. Os agraciados deviam usá-lo sempre, inclusive sob a luva branca. Se morressem, o anel deveria regressar ao castelo de Wewelsburg, a sede mística da SS. O anel simbolizava a fraternidade esotérica do corpo e reforçava o sentido de pertença a uma ordem supostamente ancestral. Este uso de símbolos religiosos, militares e ocultistas mostra como a SS misturava misticismo e violência para reforçar a obediência. O universo simbólico da SS não se limitava à roupa e à joalharia. A organização cultivou uma mitologia própria, recuperando runas e símbolos de alegadas tradições germânicas para sustentar a sua ideologia racial.
A Ahnenerbe, um instituto de investigação dependente da SS, procurava provas da superioridade ariana nas lendas nórdicas e celtas. Os seus investigadores escavavam sepulturas pré-históricas e estudavam artefactos vikings em busca de runas que pudessem integrar a iconografia da SS. Fascinado pelo ocultismo, Himmler desejava converter a SS numa ordem semi-religiosa. O castelo de Wewelsburg foi remodelado para servir de centro espiritual. As suas salas foram decoradas com mosaicos de runas, e a mesa central da Sala dos Generais era rodeada por cadeiras reservadas aos 12 altos comandos. Ali, realizavam-se cerimônias secretas em que se entregavam anéis de honra e se recitavam juramentos de fidelidade. As runas presentes no anel, como Hagalaz, proteção, e Sig, vitória, eram reinterpretadas para apoiar a narrativa racista. A caveira e as tíbias, por sua vez, associavam-se à ideia de vitória sobre a morte e de lealdade eterna ao Führer. O uso dessa simbologia também procurava transmitir aos membros um sentido de missão sagrada, um destino transcendente que justificava qualquer crime. Os uniformes e as insígnias tornaram-se objetos de culto. Alguns membros guardavam os seus anéis e punhais como relíquias a transmitir aos filhos. Outros enterravam-nos em caixinhas de metal nos últimos dias da guerra para evitar que caíssem em mãos inimigas. Após o conflito, encontraram-se anéis ocultos em campos e bosques, testemunhos materiais da devoção dos seus portadores à mística nazi. Os símbolos da SS foram proibidos na Alemanha e em muitos países. Ostentá-los tornou-se crime. Mas o seu poder de fascínio persistiu, alimentando fantasias esotéricas e teorias da conspiração décadas após o colapso do regime. Moda industrial, fornecedores, produção e exploração. A elegância do uniforme preto ocultava uma cadeia de produção complexa e lucrativa. Para satisfazer a procura de uma organização em rápido crescimento, a SS centralizou moldes e materiais e recorreu a empresas privadas e oficinas estatais. Hugo Boss, um alfaiate de Metzingen que fundara a sua fábrica nos anos 20 e aderira ao Partido Nazi em 1931, tornou-se um dos principais fornecedores. A sua empresa não desenhou o uniforme. Limitou-se a fabricar milhares de casacos, calças e capes segundo os moldes de Diebitsch e Heck. Em meados dos anos 30, a fábrica de Boss dedicou-se quase por completo à produção de fardas para a SA, a SS, a juventude hitleriana e, mais tarde, para a Wehrmacht e a Waffen-SS. Outros fabricantes como Litzmannstadt, Ahlers e E. Heitz também coziam aos milhares. O fornecimento era coordenado desde Berlim e as oficinas recebiam instruções precisas sobre medidas e colocação de insígnias. Os lucros foram consideráveis. As receitas de Hugo Boss passaram de cerca de 200 mil Reichsmarks em 1936 para perto de 1 milhão em 1940, em paralelo com os contratos militares. Mas esses benefícios ergueram-se sobre a exploração humana. Durante a guerra, a fábrica de Metzingen empregou cerca de 140 mulheres da Europa Oriental e 40 prisioneiros de guerra franceses como mão de obra forçada. Cosem em turnos extenuantes, viviam em barracões e eram ameaçados com deportações se protestassem. O trabalho escravo era comum nas empresas que abasteciam a SS. Prisioneiros de guerra e recrutados dos territórios ocupados cortavam tecido, coziam e passavam a ferro sob vigilância. A indústria da moda do regime assentava, assim, numa economia de guerra que transformava os seres humanos em ferramentas descartáveis. Após a derrota nazi, Hugo Boss foi submetido a um processo de desnazificação. Um tribunal classificou-o como ativista e beneficiário do nacionalsocialismo e sancionou-o com multas e a proibição de dirigir a empresa. Embora a condenação tenha sido suavizada em recurso e ele tenha morrido em 1948, o peso da sua cumplicidade permaneceu. Décadas depois, a companhia reconheceu publicamente o uso de trabalho forçado e contribuiu para programas de compensação às vítimas. O legado empresarial dos uniformes da SS
recorda que elegância e rentabilidade podem estar ligadas à exploração. A confecção do uniforme preto exigia materiais de qualidade. Os casacos eram feitos de lã penteada, garantindo um acabamento suave e resistente. As calças fabricavam-se com tecidos de lã e rayon para oferecer alguma elasticidade, e o forro dos casacos usava seda ou cetim. Os cordões, a passamanaria e os botões eram produzidos em oficinas especializadas. O Reichszeugmeisterei, o gabinete do partido encarregado de supervisionar a produção de fardas e símbolos, distribuía os moldes e controlava a qualidade. Cada fábrica tinha de colocar etiquetas numeradas que atestavam a autorização e a data de produção. O sistema permitia rastrear cada peça e assegurar a conformidade com o padrão. O Hugo Boss, como principal contratante, organizou a sua planta em linhas de montagem. As costureiras especializavam-se em coser mangas, confeccionar colarinhos, acrescentar forros ou pregar botões. Esta divisão do trabalho aumentava a velocidade de produção, mas reduzia os trabalhadores a peças de uma máquina. Os horários eram extensos e a pressão por cumprir metas enorme. A presença de capatazes da SS garantia que ninguém se atrasasse. Algumas mulheres oriundas da Polônia e da Ucrânia mal falavam alemão e recebiam instruções por gestos. Tinham de viver em alojamentos vigiados e recebiam rações mínimas de comida. Qualquer queixa podia significar a transferência para um campo de concentração. Além de Hugo Boss, firmas como Willich, Pecuro e Bender produziram capes, cintos e fivelas para a SS. Estas empresas tinham de cumprir especificações exatas: o ângulo da pala, a altura da copa, a espessura do couro. Fabricantes de fivelas, como a Overhoff Sie, gravavam a divisa "A minha honra chama-se lealdade", em aço ou alumínio, consoante o posto. Os tecidos eram adquiridos a empresas têxteis alemãs e austríacas, que cresceram graças à política de autarcia do regime. Quando a guerra limitou o fornecimento de fibras naturais, usaram-se misturas de viscose e papel para os uniformes de serviço, mas as peças cerimoniais mantiveram a lã pura. A produção em massa teve também impacto na economia local. Em regiões como a Silésia e a Saxônia, ergueram-se fábricas dedicadas exclusivamente a fardas militares, atraindo centenas de trabalhadores. A mão de obra era segmentada por nacionalidades. Os alemães ocupavam cargos de supervisão, enquanto estrangeiros executavam as tarefas mais pesadas. A padronização convertia a moda num negócio despersonalizado. Cada casaco era idêntico ao anterior, e as diferenças de posto determinavam-se por insígnias e adereços. Com o fim da guerra, o colapso da economia nazi desmantelou esta indústria. Muitas fábricas fecharam ou foram requisitadas pelos aliados, e milhares de trabalhadores ficaram na indigência. Os julgamentos de desnazificação atingiram não só Boss, mas também dezenas de pequenos empresários que tinham prosperado com as fardas. Alguns foram condenados por cumplicidade. Outros alegaram terem agido sob coação estatal. Na memória coletiva, as marcas associadas à SS ficaram estigmatizadas, forçando seus sucessores a reinventarem-se ou a desaparecerem. Não apenas as peças principais, mas também acessórios como botas e luvas tinham a sua própria cadeia de produção. As botas de cano alto eram encomendadas a empresas como a Deutsche Schuhfabrik e fabricadas em couro de bezerro curtido, com sola cravejada para resistir às marchas. As luvas brancas para cerimônias eram produzidas em fábricas que tradicionalmente abasteciam a alta sociedade. Confeccionadas em algodão mercerizado ou pele fina, tinham de ser lavadas e passadas para cada evento. As correias cruzadas, bandoleiras, usadas sobre o ombro esquerdo para sustentar o punhal ou o sabre, eram de couro preto brilhante e produzidas em oficinas artesanais do sul da Alemanha. Cada peça era numerada e controlada pelo Reichszeugmeisterei para evitar falsificações. As pregadeiras e as insígnias metálicas eram fabricadas em fundições de Munique e Nuremberg.
onde artesãos gravavam com punções os detalhes das runas e do Totenkopf. Nos primeiros anos do regime, as empresas competiam pela reputação, entregando a melhor qualidade. Com o avançar da guerra, a escassez obrigou a simplificar os acabamentos. Algumas fivelas passaram a ser feitas em alumínio e pintadas para imitar o aço. Os botões passaram do metal ao plástico duro. O uso de mão de obra escravizada não se limitava à costura. Abrangia também sapateiros, curtidores e ferreiros. No complexo industrial de Litzmannstadt, Łódź, instalou-se uma oficina de curtumes, onde prisioneiros judeus produziam couro para botas e cintos em condições brutais. A organização Todt, responsável por infraestruturas, também recrutou prisioneiros para construir armazéns e oficinas, onde se produziam fardas. Além disso, os campos de concentração criaram oficinas internas. Em Dachau e Mauthausen, prisioneiros destacados para as Schneiderei, alfaiatarias, coziam uniformes para a SS em troca de rações adicionais. Essas peças eram revistas por oficiais antes de serem enviadas para armazéns centrais. O controle de qualidade era rigoroso. Qualquer defeito podia significar castigo para os trabalhadores. O comércio da farda incluía ainda fornecedores de acessórios como cintos de gala, sabres cerimoniais e medalhas. Ourivezarias de Pforzheim fabricaram as chapas de prata para os sabres e as guardas dos punhais, enquanto artesãos de Zella-Mehlis produziam os pomos e as empunhaduras. A indústria têxtil nazi transformou-se, assim, numa rede interligada em que cada peça do uniforme gerava lucro e exploração. Do desfile à trincheira, transformação e comparações. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o uniforme preto, pensado para cerimônias e desfiles, revelou-se pouco prático na frente. O tecido de lã era pesado. A cor destacava-se no barro e na neve, e as cerimônias foram suplantadas pelas exigências do combate. A partir de 1939, as unidades de combate da SS, agrupadas como SS, Verfügungstruppe, e depois renomeadas Waffen-SS, adotaram o Feldgrau, o cinzento esverdeado do exército. As túnicas M36 e M40, com colarinho verde escuro, foram sendo simplificadas nas versões M42 e M43 para poupar tecido e tempo, e os punhos perderam os debruns prateados. Contudo, mantiveram-se as insígnias distintivas. As runas no colarinho, as fitas de punho com nomes como Leibstandard, Adolf Hitler ou Totenkopf, e os emblemas com caveira identificavam as divisões. Paralelamente surgiu o uniforme preto dos Panzertruppe, adotado primeiro pelos carroceiros do exército e depois pela Waffen-SS. Essa jaqueta cruzada e as calças pretas de lã eram curtas e sem botões visíveis. O tom escuro foi escolhido por duas razões. Evocava os húsares negros, prussianos, e disfarçava a gordura e o óleo dos tanques. Os colarinhos exibiam emblemas Totenkopf em lugar das Litzen tradicionais. A semelhança com o uniforme preto cerimonial da Allgemeine SS, somada ao uso do Totenkopf, provocou confusões mortais. Soldados aliados dispararam contra tripulações de tanques, supondo tratar-se de unidades da SS. Para evitar incidentes, alguns carroceiros começaram a cobrir o uniforme preto com smocks de camuflagem ou a usar insígnias da Heer. A Waffen-SS também foi pioneira em peças de camuflagem. Em 1938, introduziu-se um smock reversível com manchas verdes e castanhas, conhecido como Plane Tree ou Oak Leaf, que podia ser invertido conforme o ambiente. Mais tarde, desenvolveu-se o padrão Erbsen-Muster, com pontos de várias cores que quebravam a silhueta do soldado. Atiradores furtivos e unidades de reconhecimento recorreram a esses desenhos inovadores, ganhando certa vantagem. Face a essas evoluções, outras organizações mantiveram uniformes bem mais simples. A SA continuou a vestir camisas pardas de algodão e culotes. A sua estética era a de milícia de rua. A Heer priorizava a funcionalidade. A Feldbluse tinha bolsos com fole e o Feldgrau camuflava o soldado.
A Luftwaffe vestia azul acinzentado e admitia insígnias douradas. As tripulações de voo usavam macacões de couro. A Kriegsmarine conservava o traje naval azul escuro com colarinho branco. As juventudes hitlerianas vestiam camisas castanho claras, gravatas pretas e calções, projetando uma imagem de escuteiros. No extremo oposto, as unidades policiais e de serviços da SS usavam uniformes verde azeitona ou azul escuro, enquanto os guardas dos campos de concentração vestiam cinzento esverdeado com insígnias pretas. Estas comparações revelam como o regime utilizou o vestuário para estruturar hierarquias. Cada cor, corte e insígnia indicava a função e o estatuto do portador. A SS situava-se no topo estético, enquanto os demais corpos cumpriam funções utilitárias. O contraste entre a ostentação do uniforme preto e a sobriedade do restante simboliza como o regime associava estética a poder e exclusividade. As inovações na uniformização da Waffen-SS não se limitaram a mudanças de cor. A guerra na frente oriental impôs a criação de roupa de inverno, parcas acolchoadas com forro de pele, calças grossas de lã e botas forradas de feltro. As unidades que combatiam na União Soviética receberam os chankas com apliques de Totenkopf e runas. Para o Afrika Korps da SS, que atuou brevemente no Mediterrâneo, desenharam-se jaquetas saharianas cor de areia com bolsos de fole e calções. Eliminaram-se as dragonas prateadas para se adaptar ao clima. O teatro do Cáucaso exigiu parcas impermeáveis e botas de montanha. Essas adaptações mostravam que até uma organização obcecada pela estética tinha de priorizar a sobrevivência no terreno. Em 1944, com recursos escassos, introduziu-se o uniforme M44 para a Waffen-SS, uma jaqueta curta, semelhante à túnica britânica, com bolsos internos e corte mais amplo, pensada para poupar tecido. Esse uniforme simplificado mal se distinguia do da Heer, salvo pelas insígnias. Outro elemento distintivo foi o boné M43, peça de tecido com pala e botões que substituiu boinas e capes rígidos para a tropa. O M43 inspirava-se na montanha. A sua origem estava nos Gebirgsjäger, os caçadores de montanha do exército, mas a Waffen-SS adotou-o pela praticidade. A Panzer uniforme preta continuou a ser usada nos tanques durante grande parte da guerra. O desenho cruzado protegia os carroceiros de se prenderem no interior apertado. O colarinho aberto permitia mobilidade. A caveira nos reversos servia de distintivo. Em 1942, surgiu uma versão cinzenta, mas as unidades de elite insistiram em manter o preto por tradição. A cor escura tinha também um efeito psicológico. Os carroceiros sentiam-se herdeiros dos húsares negros e adotavam uma atitude de orgulho e ousadia. As camisas e os sobretudos de camuflagem da Waffen-SS foram sendo aperfeiçoados ao longo da guerra. O padrão Planetary, desenhado por Johann Georg Otto Schick, usava manchas irregulares que imitavam a luz filtrada pelas copas das árvores. Depois surgiu a variante Oak Leaf, com folhas mais definidas e verso mais claro para o verão. O Erbsen Muster, padrão ervilha, de 1944, combinava pequenos pontos em vários tons de verde e castanho sobre fundo castanho claro. Foi um dos primeiros padrões digitais da história. Essas peças podiam ser invertidas ou combinadas, oferecendo aos soldados a possibilidade de adaptação a diferentes paisagens. Enquanto isso, o restante das forças do Reich preservava os uniformes tradicionais. A Luftwaffe introduziu jaquetas de couro castanho para pilotos e tripulações de bombardeiros, e fardamento de voo acolchoado para proteção contra o frio em altitude. A Kriegsmarine manteve-se fiel aos trajes de lã azul escuro, com calças à boca de sino e casacos de abotoamento duplo, adotando uniformes tropicais apenas no Mediterrâneo e no Pacífico. A SA, politicamente relegada após a Noite das Facas Longas, em 1934, continuou a usar as camisas pardas em cerimônias, mas a sua influência militar diminuiu e a presença na frente foi marginal. A juventude hitleriana
dividida em unidades navais, terrestres e aéreas, adaptou o uniforme conforme o serviço. Os navais usavam camisolas azuis e calças brancas. Os aéreos, jaquetas azul marinho e calças compridas. Comparar esses uniformes revela a obsessão alemã por distinguir cada especialidade e posto através da roupa. A SS foi a mais radical ao converter o uniforme em meio de propaganda, enquanto a Wehrmacht valorizava a uniformidade funcional. A dualidade entre estética e eficiência marcou a diferença entre a SS e o restante do aparelho militar. A análise das diferentes tuniques da SS revela a evolução do uniforme de combate. A M36, introduzida antes da guerra, era elegante. Colarinho de lã verde escuro, 5 botões, bolsos plissados e dragonas. A M40 eliminou o colarinho verde, substituindo-o pelo mesmo tecido cinzento da jaqueta e simplificou os bolsos para poupar na produção. A M42 suprimiu os foles e as costuras decorativas e foi feita com tecidos de menor qualidade. A M43 introduziu bolsos inclinados para acesso mais rápido e acrescentou uma pala interna que protegia do frio. A M44, adotada nos derradeiros meses, era praticamente uma jaqueta direita sem bolsos externos, refletindo a penúria de abastecimentos. Estas peças eram complementadas por calças de corte reto ou tipo bombacho, conforme a época e a especialidade. Os oficiais podiam adquirir fardas feitas por medida, com melhores tecidos e ajustes personalizados, enquanto a tropa recebia tamanhos padrão. Os diferentes serviços dentro da SS tinham variantes próprias. A SS Sanitätskorps, responsável pela saúde, usava braçadeiras com o emblema da Cruz Vermelha e uniformes com distintivos médicos. A SS VTK, cadeia de administração, ostentava fitas de punho com a palavra Verwaltungsdienst. As Frauen der SS, mulheres que trabalhavam em escritórios e hospitais, vestiam tailleurs cinzentos com colarinhos brancos e capes circulares. Embora a sua presença no campo de batalha fosse limitada, refletiam a hierarquia interna da organização. O estudo das insígnias também oferece um contraste. As Litzen da Heer eram retas e discretas, ao passo que a SS optou por runas e caveiras para sublinhar a sua singularidade. As dragonas da Heer variavam segundo a arma, infantaria, artilharia, cavalaria, identificadas por cores. A SS, em contrapartida, aplicava o mesmo preto com debruns brancos ou dourados e usava pips para o posto. No tocante aos cobres-cabeça, a diferença era notória. A pala mais alta da SS e a águia estilizada transmitiam agressividade, enquanto os bonés da Wehrmacht tinham perfil mais baixo. O uso de luvas pretas de couro por alguns oficiais da Waffen-SS acrescentava um toque de intimidação. Em contraste, a Luftwaffe preferia luvas castanhas e a Kriegsmarine brancas. Estas escolhas de cor e estilo respondiam à identidade de cada corpo e definiam o seu status. Mundunos no ecrã, propaganda, recrutamento e legado. Desde o momento em que surgiu o uniforme preto, a SS transformou-o no protagonista da sua propaganda. Nos congressos de Nuremberg, os homens de negro marchavam alinhados sob as câmaras de Leni Riefenstahl. No seu filme O Triunfo da Vontade, a realizadora alemã captou botas reluzentes, túnicas de lã e insígnias cintilantes em planos zenitais e contrapicados, convertendo os desfilantes em colunas monumentais. A iluminação dramática, as tochas e a música épica criavam uma cena quase religiosa que exaltava o sacrifício e a disciplina. A imagem do uniforme preto tornou-se assim um ícone aspiracional para milhares de jovens. Cartazes, fotografias e cinejornais mostravam homens altos e bem parecidos em perfeita uniformidade, participando em desfiles, cerimônias e exercícios. As publicações juvenis promoviam os oficiais da SS como cavaleiros modernos e guardiões dos valores germânicos. Para muitos jovens alemães e europeus, a possibilidade de envergar o uniforme das runas era tão sedutora quanto os lemas raciais ou políticos. A
propaganda explorava também a psicologia do design. As lapelas pontiagudas e o colarinho alto criavam a impressão de maior estatura. As botas altas alongavam a figura. O cinto bem ajustado enfatizava a silhueta. Vestir de negro com símbolos místicos convertia um homem comum em representante de um poder absoluto e gerava uma reação física, admiração entre os simpatizantes e medo entre os opositores. A influência do uniforme perdurou para além da guerra. Após a capitulação alemã em 1945, as potências vencedoras proibiram a exibição de símbolos da SS. Muitas peças foram queimadas ou reaproveitadas. Ainda assim, a silhueta e a paleta escura reapareceram na cultura popular. Nas décadas de 1960 e 1970, cineastas, designers de moda e artistas underground retomaram essa estética para explorar a fascinação pelo mal. Desfiles de alta costura reproduziram a linha justa e o contraste preto e branco. Grupos musicais usaram uniformes de inspiração militar para provocar. O fenômeno gerou controvérsia. Para alguns, ressignificar o uniforme era uma forma de lhe retirar o poder original. Para outros, banalizava o horror. A academia também refletiu sobre a estética totalitária. Estudiosos como o sociólogo Tim Blackmore apontaram que os nazis entenderam o uniforme como uma marca corporativa. Cada detalhe ajudava a vender ordem e pureza, enquanto ocultava a violência. Os debates sobre moda e memória insistem que a história do uniforme da SS não deve ser descolada do seu contexto. A beleza serviu para encobrir o genocídio. As gerações posteriores, ao observar estas peças em museus ou em reinterpretações culturais, devem resistir à tentação de as admirar, sem questionar o que representaram. Recordar quem desenhou, quem cosia e quem morreu sob esses símbolos é essencial para compreender como a estética pode ser arma de propaganda. A elegância por si só não basta. Por detrás de cada peça escondem-se ideologias e vidas. O poder do uniforme foi explorado em múltiplas plataformas. Fotografias de Heinrich Himmler passando revista às tropas, com a sua túnica preta e o cap ornamentado com a caveira, apareciam em jornais e revistas. Organizavam-se concursos de elegância para oficiais, nos quais se avaliavam a limpeza do uniforme, o brilho das botas e a apresentação das insígnias. Revistas juvenis publicavam relatos romanceados em que um camponês pobre ascendia a oficial da SS e, como prêmio, recebia a sua túnica preta. Essa narrativa aspiracional reforçava a ideia de que o uniforme era uma recompensa ao mérito ideológico e físico. Durante as campanhas de recrutamento na Holanda, Noruega e Bélgica, a SS apresentou as suas unidades como escolas de camaradagem e disciplina, onde homens de ascendência germânica poderiam demonstrar a sua lealdade vestindo o uniforme. Os cartazes exibiam voluntários estrangeiros em trajes negros imaculados, com mensagens nas suas línguas. Junta-te à luta pela Europa, ou torna-te parte da nova ordem. A roupa transformou-se num elemento de sedução. Depois da guerra, a percepção do uniforme negro mudou de símbolo de poder para símbolo do mal. Nos julgamentos de Nuremberg, a imagem de antigos oficiais com uniforme em preto e branco foi usada para ilustrar os crimes do regime. Para a geração do Baby Boom, o uniforme tornou-se ícone de vilania. Cineastas de Hollywood vestiram com ele antagonistas desde nazis arquetípicos até oficiais em séries de ficção científica. Essa associação converteu a túnica preta em sinônimo de opressão e crueldade. Na moda, alguns designers do pós-guerra inspiraram-se na silhueta cintada e nos contrastes de cor. Nos anos 60, o movimento mod britânico adotou fatos pretos e botas altas que, embora despidos de símbolos nazis, evocavam a estética militar. Nos anos 70 e 80, o punk e o heavy metal recorreram a casacos de couro preto adornados com caveiras e runas como provocação. Fotógrafos como Helmut Newton incorporaram elementos da uniformidade da SS nos seus retratos, jogando com o erotismo e a transgressão. Essas apropriações suscitaram debates intensos.
Alguns argumentavam que descontextualizar a estética ajudava a neutralizar o seu poder, enquanto outros alertavam para o risco de banalizar o passado. Em 1977, uma exposição em Londres da coleção de uniformes nazis do artista Jack Woody gerou protestos. Os organizadores defenderam o valor histórico, mas os críticos denunciaram o fetichismo. Na década de 1990, grupos neonazis e skinheads voltaram a adotar símbolos da SS no vestuário, levando vários governos europeus a proibir a exibição de runas e do Totenkopf em espaços públicos. Atualmente, o uniforme preto surge em museus com contextualização pedagógica. Explica-se o seu design, os seus símbolos e o papel que desempenhou no aparelho criminal do Terceiro Reich. Instituições como o Museu Judaico de Berlim ou o Imperial War Museum, em Londres, apresentam essas peças ao lado de testemunhos de sobreviventes e de dados sobre produção e exploração, para evitar que o desenho seja admirado sem questionamento. Ao mesmo tempo, escolas de moda estudam a estética totalitária para analisar como os regimes utilizam a beleza para manipular. Uma reflexão recorrente nestas discussões é que a forma nunca é inocente. Os uniformes transmitem valores e hierarquias, e o seu design pode servir para legitimar sistemas opressivos. No caso da SS, cada costura, cada símbolo e cada acessório foram calculados para construir uma identidade mística e elitista. A memória destes uniformes exige manter o equilíbrio entre a crítica histórica e a compreensão do poderoso apelo da estética. Carnavais patrióticos. No estrangeiro, os uniformes negros impressionaram observadores neutros. Diplomatas e correspondentes de países como os Estados Unidos e o Reino Unido descreviam nos seus relatórios a aparência imponente da SS durante as marchas de Nuremberg. Ao mesmo tempo, geravam repulsa. Muitos comentavam que o brilho das caveiras e a rigidez dos movimentos inspiravam temor. Após a guerra, a cultura popular não tardou em associar essa estética ao mal absoluto. A personagem Darth Vader, em Star Wars, com o elmo negro brilhante e a capa, inspirou-se parcialmente no vestuário da SS e da Wehrmacht. As tropas de assalto imperiais, com disciplina férrea e uniformes brancos, também refletem influências da estética totalitária. Mais recentemente, a iconografia nazi tem sido usada por grupos de extrema-direita que procuram restaurar velhos símbolos. As leis de vários países proíbem a exibição de runas e do Totenkopf, mas a internet facilita a sua difusão. Filmes e séries contemporâneos, de Indiana Jones ao Homem do Castelo Alto, apresentam uniformes da SS cuidadosamente recriados para provocar uma resposta emocional imediata no espectador. Nos museus, a apresentação desses uniformes é acompanhada de testemunhos de vítimas e de contexto histórico para contrariar qualquer fascinação à crítica. Em paralelo, acadêmicos dos estudos de moda sublinham a importância de examinar como o corte, as cores e os acessórios podem comunicar ideologia. O debate sobre a apropriação da estética da SS reflete tensões mais amplas sobre memória histórica, responsabilidade e sedução visual.